Ser tímido pode não ser o fim do mundo e, acredite, há vantagens em falar menos e ser mais precavido. Quem explica melhor para a gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Bom dia. Os tímidos devem estar perguntando, não é o fim do mundo? Porque a gente conhece pessoas que sofrem com a timidez, né? Porque, inclusive, as pessoas que pediram os temas, elas escreveram como se a timidez fosse um defeito. Isso é bem complicado. Quando a pessoa começa a enxergar a sua timidez como um defeito, ela torna essa timidez a sua inimiga e essa timidez tem que ser a sua aliada. Dizem que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro, né? Então, a gente saber ouvir bem, a gente saber ponderar o que fala, ajuda a gente a não se envolver em conflitos desnecessários, a não se colocar em fofocas e, acima de tudo, a não julgar muito rápido as situações. Isso, é uma ponderação que também vale ouro, assim como o silêncio. Vamos ver a participação do público em relação a esse assunto? Vamos lá. Como passar para as outras pessoas que você é uma pessoa segura, tranquila, se você é uma pessoa tímida? Aí eu já não sei, eu acho que é mais disfarçar mesmo. E aprender a disfarçar? É. E você já aprendeu? Não. Fica mais quietinha mesmo. Ela diz, né, que assume que fica mais quietinha, fica mais na dela, vamos dizer assim, mas o problema é quando você ficar quieto, passa a insegurança para as pessoas. A nossa sociedade hoje, Soler, ela está muito barulhenta. E a percepção que nós temos é de que quem fala mais se dá melhor. Isso nem sempre é verdade. Nós temos que saber, digamos, vender a nossa imagem, sem dúvida, mas como o repórter ali perguntou, tem que disfarçar? Não, não tem que disfarçar. O que você tem que ter é uma tranquilidade para colocar a sua opinião. Né? Você pode perceber que muitas vezes até as pessoas que falam muito não são bem ouvidas. E as pessoas que falam menos, elas recebem mais atenção porque quando elas se colocam, normalmente é porque elas vão falar algo mais pertinente. Então o tímido ele tem que começar a perceber essa característica, né, como uma qualidade importante. O que ele pode tirar de vantagem disso? Muitas vezes as pessoas que disparam a falar, elas falam o que é comum. Enquanto o tímido pode ter digamos, uma condição de falar algo mais precioso, algo que ainda não havia sido pensado. Então não precisa disfarçar. Se você fica um pouquinho nervoso com a situação, dá uma respirada diferente, pergunta alguma coisa a mais, tira as dúvidas que você tem, daí responde então a questão que está sendo feita para você. Vamos ouvir mais uma participação? Vamos lá. Se uma pessoa não consegue se comunicar bem numa entrevista de emprego, por exemplo, ela acaba tendo que inventar algumas coisas para falar e na hora ela... E não é legal. Não é legal. Tem essas situações também, né, em que a timidez pode realmente atrapalhar, como uma entrevista de emprego, né? Uma dica importante para quem vai fazer uma entrevista de emprego é que a pessoa treine em casa. Por exemplo, se ela tem uma filmadora em casa, ou se ela não tem, que ela empreste de um amigo, e que peça para alguém fazer, né, essa dinâmica com ela, fazer algumas perguntas e depois ela se assiste em casa. Ela vai poder ver o tom de voz dela, a postura dela ao falar, o que ela pode melhorar nessa entonação. Então, estudar a empresa é importante e saber o que essa empresa faz e tudo esse conhecimento, mas saber se colocar na hora da entrevista também é importante. Já é um primeiro teste. Você está falando em questão de emprego, a gente está falando, vamos ver só mais uma participação, você quer ver que curioso? Eles não se expressam suas vontades, às vezes em público, na escola, daí Com medo? ficam frustrados, tem várias maneiras de perder e ganhar na vida por causa da timidez. Só vejo desvantagem, vantagem não vejo nenhuma. Você, não sei se notou, mas ela é entrevistadora. A Rita, ela é entrevistadora, trabalha como entrevistadora. Você viu a opinião dela? A opinião dela é forte, é incisiva, não vejo vantagens, mas tem sim. E eu digo mais, as pessoas que são tímidas, elas têm que trabalhar uma questão, assim como o extrovertido também, mas o tímido ainda mais, que é a humildade, é ela parar de focar nela. O problema do tímido é que ele fica tão preocupado com a imagem que ele vai transmitir, que às vezes ele esquece o que ele tem que falar. Então, se você começar a falar com o seu coração, se você se preocupar mais em passar a mensagem, se preocupar mais com o que o outro vai levar de bom com ele, do que com aquilo que ele está pensando sobre você, você vai ter condição de enriquecer o que você está falando. Tanto para si próprio, porque você vai estar pensando com mais calma, quanto para o teu interlocutor, seja uma plateia, seja um grupo pequeno de pessoas.
Então, foque no assunto, foque no tema. Não fique tão envaidecido a ponto de achar que a sua imagem é tão importante. O que você tem a dizer tem que ser muito mais importante, né? Então, aí você começa, então, a se preparar de uma forma diferente para essas situações. E quem convive com uma pessoa tímida, tem alguma coisa que pode fazer para ajudá-lo? Principalmente os adolescentes. É natural que os adolescentes se sintam mais intimidados, né? Principalmente fora do grupo mais comum, escolar, enfim. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar as pessoas mais tímidas? Eu acredito que procurar espelhar para elas aquilo que elas não conseguem ver em si próprias, começar a trazer as qualidades que às vezes o tímido não enxerga. E é bem interessante isso que você colocou, Gisele, porque os adolescentes eles são muito perceptivos em relação às qualidades dos colegas. Por exemplo, em momentos de escolha profissional, às vezes o adolescente está perdido. Uma palavra do amigo diz, poxa, você leva tanto jeito para determinada coisa, aquilo dá uma iluminada na cabecinha do amigo. Então, colocar para o seu colega, para o seu amigo, poxa, você é bom nisso, por que você fica envergonhado em puxar essa pessoa para o grupo e trazer ela justamente para aquilo que ela é boa, fazer ela ajudar naquilo que ela realmente tem capacitação. Às vezes ele não é tão bom para falar, mas é bom para estruturar um projeto, por exemplo. A gente tem mais uma participação que vai falar sobre um dos grandes temores do tímido. Questão de falar em público assim, num grupo de amigos, expor uma ideia, acho que é a questão que mais pega. Você já precisou fazer isso? Muitas vezes. Como é que você se sentiu, a primeira vez principalmente? Me senti que eu estava fora de mim. Não conseguia falar, tive que me superar meus limites. Bom, Lígia, você já deu a dica aí de se filmar, talvez, né, e de prestar atenção na mensagem mais do que no que a pessoa lê de você como indivíduo. Para quem vai falar em público e não consegue, que dica que a gente pode dar? Olha, eu acho que esse realmente é um dos temas mais delicados, mas eu acho que a primeira coisa é a pessoa trabalhar a autoestima dela. Se ela sente que ela está com a autoestima muito rebaixada, ela tem que procurar uma ajuda terapêutica, né? Ela, de repente, fazer uma dança de salão, soltar o corpo, soltar o imaginário dela. Eu vejo que muita gente que eu atendi em consultório, quando ia fazer uma atividade assim, lúdica, em grupo, começava a ficar mais extrovertido com o próprio corpo e até com o próprio humor. E aprender algumas regrinhas sobre si próprio. Se você é bom brincando e se isso te ajuda a relaxar, a sorrir, use mais isso. Então, veja as alternativas, seja um esporte, seja uma conversa informal com os amigos, isso sempre vai ajudar de alguma forma diferente. Ok, Lígia, obrigada pelas informações, pela conversa. Obrigada, uma ótima semana. Tchau, tchau.